Bom, agora há pouco, pessoal, a Delegacia de Homicídios de Cascavel deu uma entrevista coletiva falando sobre a atualização dos laudos referentes ao caso da morte da Andressa Brito de Souza. Nós mostramos isso ontem aqui. Ela foi morta com golpes de faca numa casa na zona rural em fevereiro do ano passado. A repórter Camila Rorato acompanhou essa coletiva e tem ao vivo as informações. Por favor, Camila. Pois é, Parra, essa coletiva ela foi realizada justamente porque esse caso vai a julgamento nessa semana. E aí a gente tem algumas atualizações, principalmente com relação a essa acusação. Isso porque há alguns dias saiu então o resultado de um exame feito para comprovar se a Andressa tinha sido estuprada antes de ser morta. E o resultado desse exame apontou então que sim, que a Andressa também foi estuprada e logo depois foi morta. Isso quer dizer que o acusado ele deve responder agora por homicídio e também pelo crime de estupro. Durante essa coletiva de imprensa, o advogado, que é assistente de acusação, e o delegado da Delegacia de Homicídios aqui de Cascavel comentaram um pouquinho sobre esse caso. Como você disse, ele aconteceu em fevereiro do ano passado, foi numa área rural no conjunto Cajati aqui em Cascavel. A Andressa, ela foi encontrada morta, então, dentro de uma casa com golpes de facada, e dentro dessa casa tinha também uma criança, o filho dela, uma criança de apenas 10 meses. Esse homem suspeito de ter cometido esse crime, ele colocou em cima dessa criança, sobre essa criança, uma série de cobertores, numa tentativa de abafar o choro do bebê. Por sorte, essa criança foi encontrada com vida ainda nesse local. Esse acusado, ele foi encontrado 5 dias depois de cometer o crime. E desde quando ele foi encontrado, de lá para cá, ele nunca falou nada, ele nunca deu detalhes sobre o crime, ele nunca falou nem mesmo sobre o motivo disso. E ele vai ter uma oportunidade de comentar sobre isso nesse julgamento. Inclusive, o advogado falou justamente sobre isso. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista dele agora. Tivemos praticamente 4 dias de audiência, são muitas testemunhas, a maioria delas testemunhas presenciais que viram o suspeito, tanto no local do crime como próximo ao local do crime, o que corroborou também em derrubar o álibi apresentado por ele ainda na fase de investigação. Durante o processo ele permaneceu em silêncio, mas a versão apresentada por ele ou não, neste processo ela não encontra fundamento e necessidade, uma vez que as provas são plurimas, são concordes no sentido de que foi ele quem matou e estuprou essa mulher. No decorrer do processo foram pedidos alguns laudos, algumas perícias, e recentemente então aportou na delegacia o resultado de uma dessas perícias, que seria um confronto de teste de DNA. E o teste foi feito na região genital da vítima, e veio como positivo, então, esse confronto para o material genético desse principal suspeito. Então, uma prova contundente, irrefutável, tendo em vista que é um exame de DNA. A gente acompanhou também um trechinho aí da entrevista do delegado, né, que ele comenta justamente sobre esse exame que comprova, então, que a Andressa foi também estuprada. E por conta desses 2 crimes, então, o crime de homicídio e o de estupro, o acusado, ele pode ter uma pena aí de mais de 30 anos, Parra.